Olá, Hugo, bem-vindo ao nosso primeiro episódio Saúde na Primeira Pessoa. Hoje, para contextualizar aqui os nossos ouvintes, temos o nosso fisioterapeuta Hugo Lauro, que trabalha aqui connosco na HP Clinic. O Hugo é licenciado em Fisioterapia pela Escola Superior de Saúde de Egas Muniz, licenciado também em Osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid, e tem formação em cadeias musculares do isquê, isto só para ficarmos por aqui, porque elas existem mais, mas vamos só ficar por aqui para não fazermos aqui ler aqui uma emenda. Já conhecias o nome do nosso podcast? Já me tinham apresentado e agradeço o convite. É sempre um prazer estar a falar de temas tão interessantes como os que colocaram hoje e por esse motivo agradeço o convite e acho que vai ser um momento muito interessante. Pois vai, porque hoje vamos falar sobre mitos na recuperação e também na lesão. E estes mitos é daquelas coisas que a gente gosta mais de trabalhar porque vem aqui um bocadinho muito naquilo que é a cultura, que é aquela percepção principalmente que a gente tinha antiga de que fazer isto está correto e hoje em dia os estudos científicos mostram-nos às vezes completamente o contrário. Então hoje vamos pegar aqui em dois temas, falar aqui um bocadinho sobre a parte do gelo da crioterapia também, e sobre os banhos de contraste, e depois vamos pegar na parte dos alongamentos, que também é um mito enorme, o tipo de alongamentos que devemos fazer, se devemos ou não devemos fazer, se antes ou depois do treino, e quais são os benefícios e contradições relativamente a isto. Portanto, começando aqui um bocadinho pela parte do gelo, e vamos começar aqui a entrar logo a matar. Gelo sim ou não quando me lesiono? Gelo sim ou não? Sim. Sim. Para já digo um sim. Para já digo um sim. Porquê? Porque na maioria das vezes, numa lesão, a questão é inflamatória. É uma lesão aguda. E na fase aguda, essencialmente, a crioterapia, o gelo, faz todo o sentido. Agora, há algumas lesões que, eventualmente, o gelo não se adequa e tem sempre que ser avaliado por um profissional de saúde. Uhum. Mas, na grande maioria, o gelo não é contraindicado e também não vai estragar nada. Por Ok. isso, o gelo adequa-se na maior parte das situações, o gelo adequa-se numa lesão aguda porque há um processo inflamatório a decorrer e há sinais inflamatórios que têm que ser controlados e diminui ali o limiar de dor. Agora, eventualmente em algumas questões, por exemplo, no caso de uma contratura muscular, aí eventualmente o gelo já poderá vir a prejudicar Ok. e aumentar um bocadinho mais a contratura. Ok, ou seja, isto depende muito de qual for o tipo de lesão. Depende do tipo de lesão. Precisa sempre de ser avaliada pelo um profissional. No entanto, era o que falámos, é sempre preferível colocar gelo Sim. do que fazer calor, por exemplo, numa Sim. fase aguda, Provavelmente, se calhar, devido mais aos sinais inflamatórios que decorrem de uma lesão aguda. principalmente em traumas. Exatamente, Ok. exatamente. Num Rel- trauma, a crioterapia está sempre muito mais ajustada do que, por exemplo, fazer um calor, que vai potenciar os sinais inflamatórios e vai prejudicar. Ok. Mas estavas a Vai dizer aumentar que a dor, vai aumentar os sinais inflamatórios e prejudicar a recuperação da lesão. ok. Estavas a dizer que provavelmente em contratura já pode ser o oposto. Numa contratura, eventualmente já pode ser diferente e haver a necessidade de colocar calor. Ok. Por isso é que tem que ser sempre, a lesão deve ser sempre avaliada. No entanto, em lesões agudas traumáticas, na grande maioria, o gelo é mais adequado. É mais benéfico, na dúvida, fazer o frio, Uhum. porque havendo dúvida, faz o frio, porque o frio não prejudica muito. Mesmo que seja uma contratura, aumenta um bocadinho a contratura, mas não prejudica. No caso de fazer calor numa lesão aguda, por exemplo, num trauma, já vai prejudicar muito, porque vai aumentar muito o A edema e inflamação, vai exato. aumentar muito a inflamação e o caso vai piorar substancialmente. Ok. Ok. Juntando aqui um bocadinho as duas coisas, falando aqui um bocadinho dos banhos de contraste entre frio e quente, tem benefícios? Tem benefícios em algumas situações. Tem benefícios em algumas situações. O banho de contraste é muito usado para, por exemplo, uma redução de edema, quando há um edema grande. No entanto, tem que ser feito no timing certo. Ok. Tem que ser feito no timing certo. Numa fase muito inicial, em que há um sinal inflamatório muito grande,
por vezes pode não ser aconselhado, tem que ser avaliado por um profissional, não deve ser feito sem indicação dos profissionais. Ok. Isto, no entanto, tem bastante benefícios, mesmo ao nível da recuperação muscular. Era isso que eu ia perguntar. Mesmo ao nível da recuperação muscular, está provado cientificamente e há vários estudos que indicam que o banho de contraste tem benefício na recuperação muscular e na sensação de bem-estar, na diminuição do limiar de dor pós-exercício, tem algum benefício o banho de contraste. Ok. Quais é que são as alturas que para ti não deve ser indicado fazer o banho de contraste? O banho de contraste não deve ser feito se houver uma lesão muito aguda, com um edema muito grande, tem que se ter ali algumas precauções. Ok. Porque o calor poderá potenciar ali um bocadinho o aumento da inflamação. Exato. Mas depende da situação. E a não ser que também haja alguma patologia de base que não seja benéfico utilizar uma fonte de calor, por exemplo. Ok. Uma das coisas que as pessoas também confundem muito é aqui um bocadinho a parte da crioterapia com o banho de gelo. E não têm bem a noção qual é que é a diferença. Toda a gente pensa que é banho de gelo e toda a gente faz banho de gelo. São a mesma coisa? Qual é a diferença? Não são a mesma coisa. O banho de gelo pressupõe uma temperatura entre os 14 e os 2 graus, mais ou menos. Isto é um banho de gelo, que é muito mais fácil de fazer, porque pode-se fazer em qualquer lugar e os aparelhos são relativamente simples. Basta colocar água com gelo e conseguimos facilmente atingir essa temperatura e conseguimos ter bons resultados com a terapia de banho de gelo. Na crioterapia já não é bem assim, porque pressupõe temperaturas negativas, Ok. que também têm bastantes benefícios, mesmo ao nível de perca de peso, por exemplo, mas pressupõe aparelhos bastante mais dispendiosos, com valores bastante mais elevados. Ok. Sim, porque Mas pressupõe terapias com temperaturas negativas. uma das informações que anda a passar muito aí são os banhos de água fria e começa a haver muita gente a fazer banho de água fria por causa da redução do peso, porque em teoria cria ali um choque e que obriga as enzimas a trabalhar de forma a que o corpo tenha que trabalhar mais para perder peso. Exato. O que acontece é que quando se diminui muito a temperatura corporal, o corpo é obrigado a gastar mais energia para poder aquecer o corpo. O que nós perdemos é calorias, na verdade. Exatamente. Acabam por perder calorias porque o corpo é obrigado a trabalhar um bocadinho mais para, no fundo, poder aquecer. E como a temperatura é muito baixa, tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais. Acaba por ajudar ali um bocadinho na perca de peso. Ok. Por isso se usa algumas técnicas desse tipo, mais a crioterapia com as temperaturas negativas para fazer esse tipo de ajuda na perca de peso. Ok. Passando aqui para o nosso outro mito, os alongamentos. Alongar ou não alongar? O que é para ti o melhor a fazer? Ok. Alongar ou não alongar é uma questão aqui. Já é bastante simples só a questão. A questão é simples, mas é muito geral. muito controversa, porque a literatura ultimamente tem. Há estudos que dizem que se deve alongar, há estudos que dizem que não se deve alongar, e as pessoas ficam muito baralhadas com essa questão. Sim, traz muita confusão esse tema. Mas, essencialmente, eu acho que deve imperar o bom senso. Deve imperar o bom senso e que não deve ser regra. O alongar ou não alongar depende da situação. Okay. Agora, depende da situação, depende da modalidade a exercer, depende do tipo de atleta. E tem que ser sempre jogada essa situação. Agora, eu acho que efetivamente os alongamentos fazem sentido quando bem feitos e quando com um objetivo preciso. Se for para diminuir uma tensão muscular, para haver uma sensação de bem-estar, acho que faz todo o sentido. Ok. E tentando aqui aprofundar um bocadinho mais esta questão e ir aqui um bocadinho mais ao fundo da questão do que é que são os alongamentos. E o que é que são realmente os alongamentos estáticos e dinâmicos e quais é que são as diferenças entre eles? Os alongamentos estáticos
pressupõem um alongamento mais analítico. Um alongamento em que se alonga a estrutura muscular analiticamente durante um período de tempo, por exemplo, de 30 a 90 segundos. Um alongamento dinâmico é um exercício mais no sentido de preparar o músculo para o exercício. Ok. Faz-se, por exemplo, um Algo mais exercício específico. sem carga, por exemplo, um agachamento sem carga para preparar um possível agachamento depois com barra Exato. e com algum peso. Ok. Faz um agachamento sem carga, por exemplo, numa fase inicial, algumas repetições com uma amplitude grande e sem qualquer adição de peso. Isso é um exemplo de um exercício mais dinâmico. Ok. E em que situações é que os dois são mais benéficos? Ou seja, em que situações é que o estático é mais benéfico para determinadas situações e em que situações é que o dinâmico é mais benéfico para determinadas situações? Acabámos de falar um bocadinho sobre isso, Sim, mas sim. aprofundando mais. O estático deve ser usado mais para a sensação de bem-estar e para a diminuição de tensão. Ok. Para a diminuição da tensão muscular em si. O dinâmico pode ser mais usado numa fase preparatória do exercício, para não... Porque o que se fala muito é que o alongamento estático não deve ser realizado antes do exercício. Isto porquê? Porque os estudos indicam que em algumas modalidades diminui a força Os muscular. níveis de força. Certo. Diminui a força muscular. Agora, depende muito, é aquilo que falámos agora no início. O bom senso aqui impera sempre, porque, por exemplo, em exercícios de explosão, em exercícios de força, há uma possibilidade de haver uma diminuição de força pelo alongamento, mas em alguns exercícios também é preciso alguma mobilidade. E há atletas que não se sentem bem não fazendo nenhum tipo de alongamento e chegando e fazendo a própria atividade acabam por se sentir limitados. E até pode ser aqui que o dinâmico entre em ação. Exatamente, exatamente. O dinâmico pode dar uma ajuda nesse sentido, na preparação do exercício e não prejudicando esse tipo de perca de força e de potência num exercício que tenha que ser muito usado a esse tipo de faculdade. Ok. E para ti devem ser feitos, e como estamos aqui a falar de dois, vamos ter que falar dos dois de forma diferenciada. Mas, na tua perspectiva, devem ser feitos antes ou depois do treino? Os exercícios podem ser feitos antes e depois, dependendo do objetivo. Ok. Não há problema de fazer um alongamento estático antes, ou não há problema de fazer um alongamento estático depois. Agora, temos que ter noção que o alongamento estático no final do exercício promove uma sensação de bem-estar, mas também não deve ser exagerado, porque o limiar de dor está diminuído e eventualmente pode haver um risco de lesão. Tem que se ter alguma precaução a alongar no pós-exercício, apesar de apresentar benefícios na recuperação muscular e na sensação de bem-estar, mas tem que se ter sempre alguma precaução. Daí esta controvérsia se alongar ou se não alongar. Há alguns personal trainers que desaconselham de todo o alongamento. Sim. E que não se deve alongar, mas tem a ver um bocadinho com isto, porque efetivamente diminui-se a sensibilidade, o limiar de dor e pode haver um risco de lesão. Agora, se feito adequadamente, sem grande amplitude, não tem problema, pode-se fazer. No antes do exercício, era o que fomos aqui falando. Pode-se fazer, mesmo o estático, pode-se fazer um alongamento estático. Não há problema de fazer um alongamento estático, com alguma precaução e atendendo um bocadinho à modalidade e ao objetivo que se quer. Por exemplo, um atleta de judo, na maior parte das vezes, faz um alongamento estático antes do exercício, apesar de ser um exercício de potência e de força. Certo. Mas o que os atletas de alta competição, e nós acabamos por acompanhar alguns aqui na clínica, é que não se sentem bem se não fizerem de todo um alongamento dinâmico, porque sentem-se restritos no movimento. Certo. E sentem o músculo com muita tensão. Então é preferível o benefício de, ok, faz um alongamento estático, pode perder ali um bocadinho de potência, mas em termos de performance, se for mais benéfico, exatamente, que o alongamento estático seja feito. É o tal bom senso que a gente falou. O alongamento estático que seja feito, se tem benefício na performance, prefiro que o atleta faça um alongamento estático do que fazer um alongamento mais dinâmico, no sentido de preparar, mas se continua a sentir-se restrito em termos de mobilidade articular e que o atleta sente-se limitado a competir,
que o alongamento estático seja feito. Sim. No que toca à parte da tensão, aquilo que eu tenho visto cada vez mais é que está-se a usar mais, e eu acho que inteligentemente, quando eu faço exercícios, gero muita tensão no meu corpo, dependendo do tipo de exercício, mas gero muita tensão no meu corpo. E existe aquela situação de que não devo alongar depois porque posso correr o risco. E aquilo que eu cada vez vejo mais é alongarem, por exemplo, no dia a seguir. Ou seja, já não, os músculos já entretanto já estão recuperados, eu tenho tensão e vou tentar libertar um bocadinho de tensão 24 horas após. Sim, e faz algum sentido, porque aí minimizamos aqui um bocadinho os riscos. E também são questões um bocadinho diferentes, que é, no fora do exercício, regra geral, faz um treino mais de flexibilidade, para ganhar amplitude, e são exercícios um bocadinho diferentes, que se usam técnicas um bocadinho diferentes do alongamento geral, antes de ir pós exercício. Certo. São coisas diferentes, porque aí vai-se tentar ganhar amplitude, ganhar flexibilidade. Yep. E isso pode ser benéfico para o atleta. Pode ser benéfico para o atleta e faz sentido fazê-lo fora do exercício. Sim, sim. Em casa, já em repouso, pode perfeitamente fazer um treino de flexibilidade para ganhar mais mobilidade articular, mais amplitude, e aí faz todo o sentido. Faz todo o sentido e reduz aqui um bocadinho o risco de lesão. É fantástico. Hugo, os nossos 2 mitos por hoje estão terminados. Sei que temos ainda muitos mais para explorar. Vamos explorar ainda noutros episódios, do qual espero que estejas outra vez presente, que é um gosto sempre ouvir-te falar sobre estes temas. Obrigado pela tua presença e até à próxima. Obrigado eu pelo convite. Obrigado.